Agora tem culto, agora tem louvor, agora tem levita. Aí o inferno vem e o sangue de novilho e as leis não protegeram Israel, e a lei enfermou. Aí Jeremias 52 versículo 13 diz que o exército caldeu entra no Monte Moriá, entra na região de Moriá, destrói Jerusalém, sobe no Monte Sião e queima a casa que Deus morava. O inferno prevaleceu. Aí vem Deus e entrega de novo o projeto de evangelização à escravidão. Em vez de louvor, vergonha. 70 anos sem culto. Setenta anos sem Deus ser adorado. Aí Deus vai buscar 70 anos depois, e no Monte Sião só entulho, a região de Moriá só desgraça. Qualquer outro ia recomeçar no outro lugar, mas Deus vai buscar-nos e vai trazer de volta para onde tudo começou, aonde tudo deu errado. E diz a eles: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçaram, mas o inferno prevalece. Vem o período intestamentário, quando os gregos macedônios dominaram sobre os medos e persas. A intenção da Grécia, por meio de Filipe, o seu rei, era impregnar o helenismo, ou seja, todas as províncias conquistadas pela Grécia tem que aderir à cultura grega na arte, filosofia e religião. Ele não consegue, mas Alexandre o Grande conquista o mundo, mas morre com 33 anos. Mas os 4 generais assumem o poder, e deste sai uma dinastia chamada Seleucida, de onde vem Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vai dominar sobre a Palestina, e agora ele vai impor o helenismo. E impondo o helenismo no meio dos judeus, ele vai humilhar a Deus aonde tudo começou. A história diz que ele vai no Monte Sião, aonde era a casa de Deus, sacrifica uma porca, humilhando a Deus e aos judeus, e deteriora a fé. 64 anos antes de Cristo, o inferno prevalece. Roma domina os gregos macedônios. 33 anos antes de Cristo, o Senado romano nomeia Herodes rei da Judéia. Herodes, antes de Cristo, quer agradar os judeus e faz o quê? Restaura o templo. Há quem diga que era mais bonito do que o de Salomão. Agora vai ter culto de novo, vai ter oferta, ouro para todo lado, prata. Quem via regalava os olhos. Até hoje só está ruínas. Você fica no Monte das Oliveiras, criticamente, só analisando a plataforma que ele fez, você diz: rapaz, o cara era crânio demais. Imagina na época, tinha culto, só que agora a corrupção entrou. O templo lotado, oração 3 vezes por dia, mas não tinha mais Bíblia. Era um jeitinho. Veja que o sumo sacerdote Caifás não era da tribo de Arão,
Foi um joguinho político que fizeram com Anás e Roma. Por isso que a história diz que quem nomeou o sumo sacerdote Caifás foi Quirino, para agradar a Roma. Então ele não entendia de nada de que era espiritual. Por isso que sempre Lucas diz que naquele tempo o sumo sacerdote era Anás e Caifás, mas em exercício era Anás, era um joguinho. Tinha jogo de luz, tinha gesso, tinha fumacinha, mas não tinha Deus. E se não tem Deus não é culto. Se não tem Deus é só ajuntamento. O inferno prevalece. Aí Deus diz: 530 anos, quando voltaram do cativeiro até aqui. Quando volta, não tem mais descendente de Davi, és governador e sacerdote. Dinastia acabou. Aí Deus não aguenta, poderia desistir, mas Ele vai fazer algo diferente. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Aí Gabriel desce lá no interior, nem no mapa estava, excelência, Nazaré. Põe aí para a igreja ler, Lucas 1. Então o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ai, 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 pode passar, me ajuda. E eis que no teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Eu acho lindo, companheiros, que Deus sempre tem remanescentes. Lucas no capítulo 2 diz que a frieza estava matando o povo aqui. Por isso que muitos fugiam para o deserto da Judéia. Mas Lucas diz que tinha um crente chamado Simeão, que talvez não saísse no outdoor, mas Lucas foi buscar ele, chamado Simeão. E a oração dele era: Senhor, não deixa eu morrer não, antes de eu ver o negócio pegar fogo aqui dentro. Deixa eu morrer não, antes de ver a tua glória. Aí Maria, o menino nasce, Jesus. Aí diz Lucas, 8 dias vai cumprir o ritual da lei, circuncisão. 33 dias depois, purificação do parto. E aonde é o lugar dele? No Monte Sião. Aí José e Maria pegam o menino. E quem era o sumo sacerdote? Caifás, não entendia nada. Aí leva para o templo. E aonde é o templo? Onde tudo começou. Ele vai para lá. Quando ele vai, aí o Espírito Santo vai na casa do crente e diz: vai para o culto hoje. Hoje tem novidade. Quando Maria coloca Jesus dentro do templo, Caifás não dá atenção. Simeão estava no culto, disse: eita coisa boa. Pegou o menino, levantou, começou a gritar: Deus, agora eu posso morrer. Os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e a luz para os gentios. Expulsaram. 12 anos se passaram. Maria e José vêm para festa aonde? Moriá, Jerusalém. Termina a festa, perdem o menino. E quando voltam para procurar, ele estava onde? Em cima, onde tudo começou. Descartaram. 30 anos depois, ele volta. E agora já não volta mais para o templo, porque o sumo sacerdote original não estava no templo, estava no deserto. Por isso que você vê João, descendente de Zacarias, do 8º turno de Abia, descendente de Arão. Aí ele não vai, pode olhar que quando ele volta para o Jordão, nem precisou apresentar a credencial. João Batista já vê de longe para o batismo e começa a gritar: presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Tudo para dar errado, pois já tinha dado, o inferno prevalecia. Para piorar, vai formar um grupo de analfabetos, contrariando o Beit Midrash, que era a formação dos judeus para mestre da lei. Começa agora não de onde tudo começou, começa da zona sombria da morte, do norte para o sul. O ministério de Jesus, 99% aconteceu na Galileia. Todas as vezes que ele foi em Jerusalém, deu errado, exceto a entrada triunfal, mas demorou pouco. Os estudiosos dos evangelhos sinóticos dizem uma só vez. João fala de pelo menos 4 ou 5 vezes que ele foi e deu errado. Vergonha, decepção. Aí ele reúne os discípulos e diz: o que é que estão dizendo que eu sou por aí? E vocês, o que é que dizem de mim? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Eu te digo uma afirmação, que a partir de agora as portas do inferno não vão mais prevalecer contra a minha igreja. E olha que coisa linda, a porta está no plural, portas, norte, leste, sul, aonde tiver porta do inferno. E porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Ele está dizendo: as portas do inferno agora vai ser bombardeada, ela não vai resistir à minha igreja. Ela prevaleceu até aqui, mas daqui para frente a minha igreja vai prevalecer. Vai para Jerusalém. Os discípulos disseram: Senhor, tu vai fazer o que lá? Tudo deu errado, vão te matar. Vamos com ele para morrer também. Prenderam ele, julgaram ele injustamente, sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal. E ele foi julgado na onde? No Moriá, em Jerusalém, região montanhosa. Como ele se fez maldito, tem que ser crucificado fora. Humilharam o inocente, mas para fundamentar a igreja e calar a boca do diabo, o Pai dá a própria vida do Filho por nós. Agora levam ele à cruz. A cruz era o fim de tudo, já que tudo deu errado. Vai terminar da forma mais vexatória, mais pejorativa. A cruz está no alto o ápice da vergonha. Morre. Quando ele morre, a morte vai se alegrar, o inferno vai fazer festa. Os religiosos se alegram. Primeiro dia, segundo dia, manhã do terceiro dia. Maria Madalena vai ao sepulcro com um bálsamo. Quando se abaixa para embalsamar o corpo, soltar os lençóis, tem um anjo, os anjos sentados na pedra. Há quem diga que era mais de 10 homens para rolar a pedra, mas o lacre de Roma era inviolável. Mas os anjos quebraram o lacre de Roma, rolaram a pedra. Quando ela olhou, o túmulo está vazio. O desespero bate. Mulheres, por que estão chorando? O que é que vocês vieram buscar? O corpo do nosso mestre não está aqui. Roubaram e não sabemos quem levou. Roubaram não, vocês estão procurando no lugar errado. Estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele viveu, ele está vivo. Então balança esse crente aí que está do teu lado, de levante a cabeça. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ressuscita.
vai para Galileia, reúne a igreja e diz: vão para onde tudo começou. E vocês vão me ver lá. Aí vem Atos, capítulo 1, versículo 4. Leia com voz forte. Lembra que eu disse que o inferno deixou Adão nu? Perdeu as vestes. E ele disse: eu vou pedir ao Pai para ele revestir vocês, a igreja. 1 e 4. Leia, a igreja, 1 e 4, por favor. Ajuda, que eu tenho pouco tempo. E estando com eles, de onde tudo começou, mas esperassem, não saiam daqui. Versículo 8 e 9. Mas que há de vir e ser-me-eis tanto em, diga de novo, tanto em, vai recomeçar por onde? Por onde tudo começou, pela Judeia, pela Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Lembra que uma nuvem cobriu Moisés e as tábuas foram quebradas? Agora ele sobe e uma nuvem o oculta, e os discípulos perplexos, os anjos disseram: fique triste não, esse Jesus que sumiu, ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai voltar. Pai, eu prometi à minha igreja. Veja que a palavra revestir tem um prefixo re. Re é voltar. É vestir aquele que por algum motivo ficou nu, é vestir ele de novo. Eu prometi à minha igreja que o Senhor ia mandar uma garantia, revesti-la, devolver o que Adão perdeu. O inferno vai quebrar a cara agora. Aí papai disse: é agora. É por isso que Paulo, quando escreve aos gentios na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele diz que Deus nos selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Quando ele fala aos Efésios 1, 13, 14, ele diz desse penhor, que quer dizer, o penhor é uma garantia, ou seja, de uma promessa. Pastor Eli, aqui eu preciso 20 mil reais emprestado. Eu lhe dou. Qual é a garantia que você vai cumprir a promessa? Eu tenho um relógio que vale 50, mais do que a dívida. Então eu deixo com o senhor penhorado. Aí ele diz: pai, eu prometi a ela que ia mandar uma garantia que é maior do que quem está lá no mundo. Eu mando o selo. Aí Lucas diz que a igreja está trancada. De repente desce do céu o barulho como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse, conforme o Espírito concedia que falasse. Cheios. Invadiram Jerusalém. A religião não conseguiu parar. Invadiram a Judeia, não conseguiram parar a igreja. Invadiram a Samaria, não pararam a igreja. Invadiram a Ásia Menor, não pararam a igreja. Invadiram a região grega romana, a Grécia romana, não pararam a igreja. Invadiram Roma, não pararam a igreja. Colocaram o Coliseu, não parou a igreja. Colocaram o império, não parou a igreja. Veio as pestes bubônicas, não parou a marcha da igreja. Veio a pandemia
E os céticos diziam: ei, pregadorzinho, quero ver agora. Agora o inferno prevaleceu. A igreja fechou a porta. Pensava ele que a gente depende de tijolo. Enquanto a porta da igreja estava fechada, tinha a irmã na beira do fogão, falando línguas estranhas e pregando o evangelho. E pregando o evangelho. E olha nós aqui. Olha nós aqui. Olha nós aqui. Quem diria? Pastor Misael, pastor Elálio e outros romperam as barreiras acadêmicas, sem estudos, barreiras econômicas. Está a família aqui que pelos tempos, quantas fome vocês não passaram, e eles não desistiram. Enfrentaram as religiões. E qual era a arma? Essa esperança. Oração, louvor e lágrimas. E esperando e anunciando as grandezas de Deus. Vós sois a geração eleita, povo santo, nação santa, adquirida, que foram das trevas para a maravilhosa luz daquele que chamou vocês. Estão querendo tirar isso de nós. Eu recebo ligações para mudar o jeito de pregar, porque eu estou influenciando uma geração. Bento, você tem que pegar coach. Esse negócio de pregar Pentecoste, línguas estranhas, a nova geração não quer mais não. Agora é tirar o pé do chão. Se tu quer ter agenda, Bento, muda, prega alta ajuda, porque a geração é moderna. E eu digo, vocês estão pregando para uma geração diferente da minha, porque eu estou pregando para uma geração assembleana pentecostal, que ainda tem fogo do Espírito Santo na vida, que não vai baixar a guarda, que vai não baixar a guarda. Cadê a geração que ainda fala línguas estranhas? Arábia, Índia, Sébia, Remenegue, Súbia, Narabrachai. Embriagaia, cheiro, move. Ela me ouve, excite. Ela pionora, sério, goes. Aramando, Yenébia, Nasci, Remenegue, Súbia, Narabrachai. Brasas de renovo, estou tirando do altar e espalhando no meio do meu povo. Ao renovo da minha presença nestes dias, assim diz o Senhor: recebam a apoteose da minha glória agora, 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 agora. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, eu sou assembleano, conservador, co-pastor de 6.000 membros. Mas pregue comigo, vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo. Vira para ele assim como eu estou com o meu companheiro, um companheiro aqui. Me ajuda, Sérgio. Vira para ele assim, olha para mim não, olha para ele. Eu sou pastor convencional. Olhou no olho dele, no olho dela. E diga, me faz um favor. Se a partir desses 70 anos
tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu ia baixar a guarda, que mesmo dependente do erro, eu vou recomeçar aonde tudo deu errado, porque o meu Deus é especialista nisso. Diga, dá um recado a Ele. Se Ele pensava que não ia ouvir mais eu falar línguas estranhas, Ele vai ter que me engolir. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui pegando fogo. Abraça Ele, incendeia Ele, incendeia Ele, incendeia Ele.